Hoje no Nossa Ecologia explicamos quais são as 7 doenças mais comuns das orquídeas e o que você deve fazer para recuperá-las em boas condições. Apodrecimento das raízes em orquídeas. As raízes das orquídeas são delicadas e possuem uma fina camada que as cobre chamada velame, com a qual absorvem a umidade do ambiente. Se suas orquídeas têm raízes marrons ou cor de café, significa que a planta está doente e com a copa apodrecendo. Essas raízes também podem ser amarelas ou esfarelar ao toque. Isso se deve ao excesso de rega, e para resolver será necessário trocar o substrato por um novo. Procure deixar a nova mistura de substrato mais leve, menos compactada, pois isso promoverá a passagem de ar e evitará o aparecimento de fungos. Além disso, ao trocar o substrato deve-se cortar as raízes que estão em mau estado. Faça cortes com tesouras e ferramentas bem lavadas e desinfetadas para reduzir o risco de novas infecções. 2. Manchas marrons. Quando as folhas verdes das orquídeas apresentam manchas circulares marrons e odor desagradável, ocorre a proliferação de bactérias. Essas bactérias se espalham rapidamente e aumentam nas condições particularmente úmidas das orquídeas. Elas podem consumir a planta em poucos dias, por isso deve ser tratada imediatamente. As folhas com manchas devem ser cortadas no local afetado. Lembre-se de sempre usar ferramentas esterilizadas. 3. Fusariose. Essa doença é causada por um fungo que ataca o sistema vascular da planta, impedindo a passagem de água e nutrientes. Ela pode ser percebida por manchas amarelas na planta, e quando você corta a folha onde ela está danificada, também ficam manchas roxas em seu interior. O tratamento desta doença é difícil, por isso, para preveni-la é recomendável evitar a rega em excesso e ter um recipiente que permita uma boa drenagem. Para tratar a planta com fungos, você pode obter um fungicida como o tiofanato de metila. 4. Infecção fúngica por botrytis. Pode ser observada especificamente em flores que já abriram os botões e que são de cores claras, como branco, amarelo ou verde. A infecção fúngica se manifesta como pontos pretos ou marrons. Assim como no caso da fusariose, o melhor para evitar essa doença fúngica é cuidar do que está relacionado ao teor de água. Como tratamento, deve-se retirar as flores com pontos de infestação para diminuir a fonte de infecção e usar fungicida. 5. Ferrugem. A ferrugem aparece como pequenas manchas amarelo-avermelhadas ou uma tonalidade esbranquiçada. Recomenda-se separar a orquídea doente de outras saudáveis que você possa ter por perto para evitar a propagação de esporos. Como tratamento direto, as folhas infectadas devem ser cortadas para eliminar a origem da doença. Novamente, como medida preventiva, as condições de irrigação, substrato e ventilação devem ser melhoradas para que não haja risco. Descubra como cuidar de orquídeas corretamente no vídeo que deixamos no cartão. 6. Folhas vermelhas ou roxas. Às vezes, as orquídeas podem ter folhas tingidas de vermelho ou roxo, e isso é sinal de muito sol. As folhas passam a produzir esses pigmentos para se defenderem do sol, em forma de protetor solar. No entanto, isso causa estresse na planta. Para remediar, a orquídea em questão deve ser deslocada para um local onde receba menos luz. Lembre-se que elas crescem muito bem sob cúpulas, perto de janelas ou sob luz indireta. 7. Pulgões. É uma praga de pequenos insetos transparentes a verdes. Esses artrópodes sugam a seiva das plantas, deixando-a sem nutrientes, com manchas sem clorofila e enfraquecendo fortemente a planta. É possível que sejam adquiridos por contágio de outra planta, por excesso de umidade ou por excesso de fertilizante rico em nitrogênio. Para eliminá-los, pode-se utilizar o controle biológico, ou seja, incluindo joaninhas ou outros predadores naturais de pulgões. Se isso não for possível, você pode usar inseticidas para aplicar por spray. O álcool também pode ser pulverizado com efeitos semelhantes aos do inseticida. Interrompa esses tratamentos quando os pulgões desaparecerem para não afetar a planta. Se quiser continuar aprendendo sobre os cuidados com as plantas, não perca a playlist que deixamos aqui. Conta pra gente, você já sabe como curar suas orquídeas? Até a próxima, ambientalistas!